nesse conjunto de dúvidas que está virando a nossa análise do universo, há algumas certezas aí que a gente pode pegar. Pelo menos a gente já viu uma marca de tempo. Há aqueles, inclusive, vamos ver daqui a pouco, que acho que o conceito de tempo pode até mudar. Mas, concretamente, eu vi um exemplo uma vez, Martim, de que nós teríamos uma quantidade de astros, né, genericamente falando, equivalente a grãozinhos de areia das praias todas que existem. O que é que dá para dimensionar, concretamente? Pois é, vamos falar de coisa assim bem concreta, né? Número de estrelas. Estrelas é algo que a gente vê à noite. Quando a gente olha num céu bem escuro, bem do campo, a gente consegue ver mais ou menos umas 5.000 estrelas. A gente olha para o céu e parece muito. Nossa galáxia, só a nossa galáxia, ela tem da ordem de 100 bilhões de estrelas. E galáxia é um grupinho de estrelas, para a cosmologia, é o tijolinho que faz a cosmologia. Hoje a gente vê no universo mais ou menos 60 bilhões de galáxias. Para não ficar bilhão em bilhão, vamos pegar duas coisas para imaginar. Pega uma moedinha de R$1 e segura ela lá para o céu, uma região que você não vê nada. Nesse buraquinho lá, o telescópio Hubble, num buraquinho do tamanho de uma moedinha segurada com a mão, ele viu 10.000 galáxias. Isso é uma foto do Hubble. Então, para a gente ter uma noção de quantas galáxias você pode ver no universo, quantas galáxias tem numa maior distância que a visão, a luz pode alcançar na idade do universo. No caso, que essa emissão de luz nos permite enxergar. Exatamente. Seria da ordem de, como eu falei, 100 bilhões de galáxias em 100 bilhões de estrelas em 60 bilhões de galáxias. Imagina agora uma colherinha de areia. Uma colherinha de areia tem muitos grãos de areia. Imagina uma praia inteira. Tem muita areia. Agora imagina todas as praias de todo o planeta Terra. A quantidade de areia que tem em todas as praias de todo o planeta Terra é mais ou menos a quantidade de estrelas que tem no universo. Só para a gente ter uma noção disso aí. Já deu para dimensionar que é uma coisa... Daí a noção do infinito, né? De tanto que passa do conhecimento do razoável. O que a gente teria de mais concreto aí, Jaime? Além desses exemplos pelas areias, dá para dimensionar um pouco, né? E o que é que nós teremos? Por exemplo, vamos pegar alguns conceitos, né? Que a gente lembra aí, energia escura, buraco negro, são coisas que, tal como o Big Bang, rolaram. Era bom de explicitar um pouco. O tal do buraco negro, o que é? Todo mundo acha um sumidouro. Como definir isso, esse conceito? Uma coisa que eu sempre gosto de esclarecer é que a imagem que as pessoas têm de buraco negro é de algo aterrador que suga tudo ao redor. Né? Agora, o que eu gosto de lembrar é que o que está por detrás de qualquer campo gravitacional é a massa. Então, o que quer que tenha produzido um buraco negro vai estar relacionado ao campo gravitacional daquela massa. Um exemplo concreto. Se o Sol virasse hoje um buraco negro, já vou esclarecer o que é. Como pode um Sol virar buraco negro? Exatamente. A Terra continuaria na órbita dela e todos os demais planetas. Por quê? Porque a massa do Sol não teria sido alterada pelo fato da estrutura dele ter sido alterada. Então, o que a gente imagina é o seguinte, a gente consegue estabelecer um limite para dentro do qual, se eu coloco uma dada massa, isso vai gerar uma condensação? Não, vamos dizer assim, um corpo cujo entorno a luz, ao invés de, se você atira um facho de luz, a luz, ao invés de tentar sair em sua direção, ela vai retornar em direção a esse centro de massa, certo? Até que a distorção é tão limite que ela nem escapa, nem vai novamente em direção ao centro de massa. Ela fica aprisionada numa última superfície de aprisionamento. A essa última superfície a gente chama horizonte aparente, ou horizonte de eventos, dependendo da estrutura que você tenha por detrás. E essa descrição é dada pela mesma teoria que é aquela com a que a gente faz cosmologia hoje, que é a relatividade geral do Einstein. Mas sim, mas para eu gerar isso,
é preciso eu ter compactado muito uma dada massa. Para o Sol virar um buraco negro, por exemplo, eu teria que compactar o Sol, que tem hoje um diâmetro da ordem de 1.400.000 quilômetros, para, ou seja, um raio de 700.000 quilômetros, para um raio de 3 quilômetros. Tá? E como isso poderia acontecer? Na verdade, com o Sol não pode acontecer, mas com estrelas de maior massa que o Sol, sim. A gente tem determinados limites para estágios finais de estrelas. Estou me estendendo muito. Não, eu estou querendo ver onde você vai chegar, porque você você mesmo falou da teoria do rasgo, que era uma expansão, agora você está vindo para um processo de compressão. Poxa, daqui a pouco eu não me perco aqui. Agora eu vou trazendo o buraco negro de volta para a galáxia. Porque hoje em dia acredita-se que um grande número das galáxias, inclusive a nossa, tem um buraco negro no meio. Como o Jaime destacou bem, não quer dizer que esse buraco vai sugar as estrelas que tem na galáxia de jeito nenhum. Está lá o buraco negro no meio e estrelas girando em volta desse buraco negro, como se fosse uma estrela grande. Não é nada que se perde, é uma condensação oca, digamos? Não, essa ideia que você tem. Oca não, porque a massa está lá. De que forma, a gente não sabe de fato. Porque você, da mesma forma como a gente não é capaz de falar, chegar exatamente no instante zero do universo, a gente não consegue chegar na massa exatamente compactada para um ponto, porque o próprio limite de distâncias para escalas muito pequenas deixa de fazer sentido. Complica, vem cá, deixa eu ir para... Deixa eu esclarecer. Nelson, vai lá, tenta socorrer a gente. Porque você falou do rasgo e da compressão. Em geral, a gravidade é atrativa, né? Tudo, se a gente larga a coisa, ela tende a ir para a Terra, né? Então, a gravidade, normalmente, ela é atrativa, ela tende a atrair todas as massas. Então, o buraco negro é uma coisa que segue essa lei, essencialmente. Né? Você tem uma determinada estrela, por que a estrela fica em equilíbrio? A tendência é tudo ser atraído, né? Mas está acontecendo um monte de explosões lá dentro da estrela, então existe uma pressão para fora que compensa né? Essa atração gravitacional. Quando esse combustível termina, o que acontece? Aí essa massa começa a se atrair, e dependendo se tiver massa suficiente, ela fica extremamente condensada. Essa condensação é tão grande, por que se chama buraco negro? Por exemplo, na Terra, né, se eu lançar uma pedra para cima, ela vai e volta. Mas se eu lançar com uma determinada velocidade, ela consegue escapar da Terra. Né? Se eu jogar com uma velocidade suficientemente grande, essa pedra consegue escapar da Terra, como satélite escapa da Terra, como foguete escapa da Terra. Isso que se chama velocidade de escape, a velocidade mínima para uma pedra escapar da Terra. Né? O buraco negro é uma coisa tão densa, que essa velocidade mínima é a velocidade da luz. Então a luz não sai, ou superior. Daí então, um pouco do negro, né? Então a luz não sai de lá. Por que eu olho você? Porque a luz bate em você e chega no meu olho. Né? Mas se a luz não consegue sair daquela estrela, entre aspas, né? Então ela fica negra. Deixa eu aproveitar o negro para pedir para o Maurício a energia escura que está falado aí. O que dá para dizer que é? Está muito em voga, né, se falar de energia escura. O que dá para esclarecer que seja? Na verdade, a energia escura até é um tipo de matéria bastante exótica, né, que ao invés de naturalmente a gente ter um corpo que, quando jogado para longe dela, ele fosse atraído, vamos dizer assim, grosseiramente, ele acaba e é repelido. Né? Mas isso tudo só pela descrição da força gravitacional. Então, essa teoria que já se comentou tanto, relatividade geral aqui, ela prevê a existência desse tipo de componente de matéria, um pouco estranha, né?
E as observações levam à confirmação da existência dessa matéria. Outro tipo de matéria também exótica é uma matéria que já havia observações que indicavam a presença dela antes da própria energia escura, que é a chamada matéria escura, que é a matéria que a gente pode ver que de maneira indireta ela está afetando o movimento de corpos em torno de uma certa região sem luz, né, escura, mas do estudo do movimento a gente verifica que tem que ter mais matéria do que a eventual luz que a gente consegue associar com uma matéria ali. Queria fazer um comentário de uma coisa curiosa, né? A gente está falando tanto de matéria escura, energia escura, e o que a gente vê são estrelas, ou melhor, vê galáxias. Isso que a gente vê quando olha para o universo. O curioso é que a gente consegue contar a história do universo até essas galáxias, mesmo com essa matéria escura, energia escura que a gente não vê, a gente consegue ver mais ou menos como as galáxias estão espalhadas hoje. A gente vai lá nas observações daquilo que aconteceu há 14 bilhões de anos atrás, que é essa radiação cósmica de fundo, essa luz que sobrou de quando o universo era muito quente. Então a gente consegue olhar essa luz, que foi emitida lá há uns 14 bilhões de anos atrás, a gente vê as galáxias hoje, estão espalhadas pelo universo, e a gente consegue fazer uma ponte entre as duas, contando essa história do universo. A gente consegue botar isso dentro da física, dentro de uma linguagem matemática, botar isso, por exemplo, num computador, e o computador vai produzir essa história do universo, desde aquele primórdio, onde ele era muito quente, até hoje, quando a gente tem galáxias. Embora a gente não sabe produzir exatamente uma galáxia no computador, como se fosse uma galáxia real, a gente consegue entender esse processo, quer dizer, desde o universo bem lá nos primórdios, há 14 bilhões de anos, até hoje, como é que ele foi evoluindo, formando grumos, e esses grumos geram de galáxias, e no meio a gente bota nessa receita de bolo, que a gente tem o bolo lá, a gente olha para o universo e a gente vê o bolo pronto. Só complementando o Martim, existem inúmeros fatos observacionais, entre eles a própria expansão do universo que foi observada, que a teoria de Einstein, a cosmologia, consegue explicar de maneira perfeita, entendeu? De maneira bem compreensível, pelo menos para vocês. Deixa eu aproveitar. Depois do intervalo, eu juro que eu vou começar a questionar os nossos convidados do porquê desta atração gravitacional de vocês com o universo. Por que vocês se atraem tanto pelo estudo do universo? Aguarde um instantinho que a gente volta já já.